Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar a respeito do quê? Sobre o mundo das lutas. Eu sou o Leandro Cardoso e este aqui é o canal Vem Pra Luta mais uma vez para vocês aqui no YouTube, o nosso querido VPL. Hoje vamos repercutir um pouquinho mais sobre o UFC 277, mais especificamente ali sobre as lutas do card principal, onde teve muita coisa boa para a gente fazer uma análise e tentar prever quais serão os próximos passos aí de alguns lutadores ali dentro da categoria. Então, bora pro vídeo, né? Esse evento ele ocorreu na cidade de Dallas, no Texas, né? E a gente teve várias lutas que vão determinar aí os rumos de algumas divisões. Então, começamos ali pelo card principal, na luta do Magomed Ankalaev contra o Anthony Smith, que até essa semana muito se especulou que não é interesse da organização de agendar mais uma luta, né, a revanche entre Iri Prochazka e o Glover Teixeira, que eu particularmente, se tivesse ali o poder, né, da caneta, era o que eu faria, porque eu acho que os dois tiveram uma luta muito equilibrada no primeiro confronto, e o Glover, pelos anos de estrada ali que ele tem no UFC, ele mereceria essa chance de tentar recuperar ali o cinturão que foi tomado naquele confronto contra o Iri Prochazka no quinto round, né? Uma luta muito apertada no qual o Glover estava ganhando, né? Mas, segundo dizem algumas fontes, né, é interesse da organização dar sequência, até porque o Glover já está próximo da aposentadoria, né? Tem o papo de que no final do ano ele fará a última luta dele. Então, obviamente que a organização está tentando ver uma forma de que ela não fique parada junto com essa situação do Glover aí, de que se caso ele vença o Iri Prochazka, ele não vai querer fazer uma trilogia se ele se aposentar, né? Aí vão ter que colocar muito dinheiro na mesa ali para que o Glover mude de ideia. Então eu acho que é por isso que eles estão já tomando essa decisão ali de puxar algum outro nome para a defesa, a primeira defesa de cinturão aí do Iri Prochazka na categoria meio pesado. E por que eu tô falando tudo isso? Porque Magomed Ankalaev é o próximo desafiante, com certeza. Não tem outro cara na categoria que tenha uma sequência de vitória tão grande igual a dele. Ele venceu ali de uma forma... você não tem questionamentos nessa luta dele contra o Anthony Smith. Ele já vem sobrando algumas rodadas, é um cara assim que tem um jogo muito difícil de ser batido, ele tem uma trocação chata, ele tem chata no sentido assim de que o cara é enjoado, assim, sabe? Ele sabe ali, ele tem um bom boxe, chuta bem, ele coloca para baixo, não é um cara assim que se expõe muito em risco, você não vê ele tomando knockdown nas lutas, então vai ser um desafio bem digesto aí pro Iri Prochazka. Ainda acho que o Iri é mais lutador, mas vai ter que suar sangue aí para bater o Ankalaev, que é um cara muito difícil aí de ser batido e de ser decifrado aí até agora, né? Depois ali nós tivemos a luta fantástica do brasileiro Alexandre Pantoja. Ele venceu o Alex Perez por finalização com 1:31 aí do primeiro round, maravilhoso. Ele conseguiu logo no começo ali numa trocação se aproximar muito rápido do Alex Perez e rapidamente já tomou as suas costas e ficou ali enganchado ali um tempão, com muita paciência, sabendo onde colocar ali os ganchos. Ele conseguiu fechar ali o mata-leão, o estrangulamento ali, né, no caso ali, no Alex Perez, e acabou levando essa aí por via mata-leão, né, finalização ali em pé. Então, quando ele pegou meio que nessa região aqui do queixo, aqui não tem defesa, né, não tem o que fazer. Uma luta que para ele foi muito boa, acredito que não leve a caminho nenhum, pelo menos por enquanto, porque a outra luta que eu vou falar na sequência para vocês ali foi o que determinou o destino da categoria, mas já vamos falar também de algumas projeções aí para o Alexandre Pantoja referente à situação ali. Esse desempenho dele o credenciou para ficar na linha de disputa de cinturão e muito provavelmente ele vai ser aí o lutador reserva da próxima disputa de cinturão da categoria peso mosca dentro do UFC. Essa disputa já tem os seus candidatos? Sim. Temos lá o campeão Davidson, que não vem lutando por conta de uma lesão.
E o candidato é o lutador da luta ali na sequência que a gente logo vai falar aí também. Depois nós tivemos a decepção por público da noite, que foi a derrota do Derrick Lewis para o Sergey Pavlovich, o russo. Venceu por nocaute ali no primeiro round. Teve um grande questionamento em torno da interrupção do árbitro da Miragliotta, mas eu particularmente acho que deixaria seguir ali a luta pelo menos de 5 a 10 segundos ali para você ter uma certeza, porque dependendo de, se você falar de uma interrupção tardia, a gente nunca mais vai ver um momento parecido com o que foi Pat Barry contra Sheik Kongo, no qual o Sheik Kongo levou vários knockdowns e mesmo assim nocauteou o Pat Barry, né, numa das maiores reviravoltas da história do esporte. Então eu acho que foi uma interrupção precipitada. O Dan Miragliotta se assustou um pouco ali, porque o Derrick Lewis levou duros golpes do Sergey Pavlovich. Aliás, eu não achava que... Eu achava que era mais provável até uma vitória do Derrick Lewis, porque a gente conhece a mão pesada, né, do Black Beast, e ele é um cara assim que ele entrega a paçoca também, mas ontem eu achava ele bem favorito e no fim o Sergey emendou aí a 4ª vitória seguida dentro da categoria do peso pesado, né, que já é uma categoria que não tem muitos nomes novos, né, então o Sergey ele acaba se colocando aí como mais uma opção de lutas novas para vários caras que estão lá em cima, né? Como por exemplo o John Jones aí que está chegando na categoria, o Steve Miocic, o próprio Francis Ngannou, que é o campeão, ele nunca lutou, o Cyril Gane também ele nunca enfrentou, então tem vários caras ali, principalmente do topo. Taito Ivasa eu não me recordo, mas tem vários caras ali do topo, do qual ele nunca fez uma luta, então são confrontos inéditos, e isso é bom para a categoria. Acho que quanto mais você tem, mais a variedade de lutas ali, e mais casamentos interessantes, né? Já que ele é um cara que ele é um trocador, e todas essas lutas que ele venceu, essas 4 lutas aí que ele tem, essas 4 vitórias seguidas aí que ele tem no caso, são vitórias vindas por nocaute, então isso é interessante aí para a organização ter um cara empolgante chegando ali numa boa sequência, igual tá o nosso querido aí Sergey Pavlovich, que foi muito vaiado lá na arena, o pessoal ficou na bronca ali por causa da interrupção. Derrick Lewis jogou pra galera, não é bobo, então o pessoal ficou bem pistola lá com essa decisão da arbitragem. E até o Dan White na coletiva ele falou que ele acha o Dan Miragliotta um ótimo árbitro e que ele teria parado a luta também. Então, para você ver, o Careca aí saiu na defesa, né, do Dan, que é algo raro, né, porque geralmente quando ele quer pegar no pé de um árbitro ele vai muito fundo, né. E aí vem o desfecho, pelo menos a curto prazo, do destino aí da categoria do peso mosca, né, dentro do UFC. Que no caso aí foi a luta do Brandon Moreno contra o Kai Kara-France. Uma luta muito interessante. Brandon, o The Assassin Baby, é um dos melhores apelidos do UFC. Ele é um cara assim muito bom, tem um ótimo boxe e é um ótimo lutador. O Kai Kara-France também vinha numa sequência muito interessante. Então foi um confronto ali de 2 lutadores em um ótimo momento, porque por mais que o Brandon tivesse perdido o cinturão, não foi uma luta assim que ele perdeu, nossa, levou uma lavada. Então hoje o confronto, tanto que o confronto entre ele e o Deiveson tá 2-1, né? O Deiveson venceu 2 vezes. Na verdade a primeira tava 1-1, né? Que você teve ali um empate no qual o Deiveson mantém ali o cinturão. Na segunda luta o Brandon foi o vencedor. E na terceira o Deiveson venceu, então agora, após essa importante vitória, né, do Brandon Moreno, eles vão fazer aí a sua 4ª luta, né? O Dana White diz que está muito empolgado, ele gosta da ideia do confronto. Por isso que eu falei que essa vitória do Alexandre Pantoja, infelizmente, não levou ele para o lugar onde ele merecia, que ele merecia a disputa do cinturão mesmo. É um cara ali que já enfileirou grandes nomes dessa categoria e merece um destaque ali, porque é um lutador muito interessante, o Alexandre Pantoja, mas ele vai se colocar nessa posição de ser aí muito provavelmente um lutador reserva para a luta do Brandon contra o Deiveson, e vai ter que bater peso, tudo, né? Quando você se torna um lutador reserva, você vai até o local, você bate o peso, você tem que fazer todo o procedimento de como você fosse lutar, só que você só entra no octagon se tiver alguma situação de lesão ou alguma situação de que impossibilite um dos lutadores
a estarem disputando lá o cinturão naquela noite da luta. Então o Brandon, ele venceu o título interino da categoria peso mosca, recebeu o cinturão no octagon, e aí o Deiveson subiu até o octagon ali naquela cena clássica, né, de WWE, né, que a gente está acostumado a ver, do desafio, desafiante e tal, não sei o que, e acabou tirando um pouquinho o foco da situação do fato dele ser o campeão ali. Eu acho que foi um momento meio desnecessário, assim, do Deiveson ter subido lá e ter dado o microfone para ele, daí, pô, o cara não fala inglês, aí começou a falar em português, aí a galera vaiou, sabe, quando cria aquele clima, assim, totalmente desnecessário. Daí lá no octagon ali até ele falou, não, porque eu quero lutar no Brasil, e é a vez do Brandon visitar a minha casa, tal, não sei o que, mas a gente sabe que o UFC vai para onde tiver mais dinheiro, né, onde faça mais sentido ali nessa parte. E como eu já disse em alguns vídeos anteriores aí, aqui o Brasil aqui não é tanto o caso assim, né? Em virtude da desvalorização do nosso querido real, acho muito difícil que o Deiveson defenda esse cinturão. Se você tem um cara assim que tá hoje mais em alta até do que ele, que no caso é o Charles do Bronx, e ele não conseguiu trazer essa luta pro Brasil, eu acho que o Deiveson é ainda mais difícil, mas não custa sonhar, né? O Brasil aí que já faz algum tempo, né? Desde o início da pandemia, o Brasil não conseguiu mais sediar nenhum evento do UFC aí, né? Então temos, para voltar, né, para terminar ali, a luta estava muito parelha, estava muito interessante o confronto ali entre eles. Eu estava vendo até uma vantagem pro Kai Kara-France no terceiro round. Ele sangrou o Brandon, porra, foi para cima numa trocação ali muito limpa, conseguiu bloquear com uma boa defesa de quedas ali as situações que o Brandon estava jogando para ele. A vitória do Brandon, ela ocorre após um lindo chute na linha de cintura, né, onde o Kai Kara-France sentiu ali, nossa, fez um barulho, foi aquela lapada assim que você tá assistindo a luta e você fala, isso deve estar doendo hoje, né? Então, a partir disso aí, o Kai Kara-France, ele sentiu o golpe e o Brandon finalizou ali com uma famosa saraivada de golpes ali e deu fim a essa luta, né, que foi muito interessante ali, esse confronto. Aliás, o card principal como um todo ali foi muito bacana, né? E depois a gente teve no peso galo a Amanda Nunes retomando o cinturão contra a Juliana Penha. Assim, foi se a gente no futebol a gente fala que é um vareio de bola, né? Então basicamente a Amanda passou o carro por cima da Juliana Penha, que assim, ó, por mais que ela fosse perigosa no chão, principalmente deitada de costas ali, ela tem uma guarda muito rápida e por alguns momentos eu até pensei que a Amanda pudesse ficar numa situação ali bem cômoda. A Juliana Penha, ela não mostrou nenhum perigo assim de verdade na luta. No primeiro confronto até foi muito estranho, porque a Amanda foi uma Amanda diferente. Essa luta de ontem já foi a Amanda que a gente está acostumado a assistir, aquela Amanda que tem golpes fortes, aquela Amanda que soube se reciclar, inclusive. Eu sempre falo para vocês que quando você está num alto level, igual do UFC, qualquer situação ali de diferente que você consiga fazer no teu jogo que te ajude, pode ser um diferencial na hora da luta, porque o nível de competição é extremamente alto, então às vezes uma noite mal dormida vai ferrar a luta no outro dia, entendeu? Quando você está nesse nível tão alto, é importante você saber se reciclar. E a Amanda teve a humildade de buscar nos seus pontos fracos ali alguma possibilidade de tornar isso melhor para ela, de melhorar esses pontos aí para chegar nessa luta e passar o carro por cima da Juliana Penha. E hoje é muito difícil você cravar quais são as possibilidades aí para Amanda no futuro dentro do UFC, porque recuperar esse cinturão já foi aquela famosa jornada do herói, porque todo mundo sabe que nos últimos anos, desde que a Amanda conquistou o cinturão, ela vem sendo a melhor lutadora dentro do octagon nessa categoria de peso. Talvez ali em algum momento ou outro você tenha também a Valentina, que lutava nessa categoria de peso, sendo uma adversária que fazia lutas tão boas e tão dominantes quanto a Amanda. Só que hoje, assim, a Amanda ela é muito fora de série, ela é a melhor lutadora peso por peso feminino do mundo.
e infelizmente a gente sabe que não houve a revanche dela com a Cyborg, mas o que está lá no papel é que ela venceu a Cyborg por nocaute, né? Então cabe questionamento. Acho que depois dessa jornada dela, dessa recuperação do cinturão, fazendo o que ela fez, para muitos aí, ela já pode ser considerada a melhor lutadora de todos os tempos. E não é nenhum exagero a pessoa que fala isso, porque os números da Amanda são muito consistentes e a forma como ela luta e dominou suas adversárias demonstram esse tamanho que ela tem aí dentro dessa categoria e do que ela é para o esporte. Mais uma vez a gente cita, né, o quanto ela não é valorizada o suficiente aí, porque numa luta tão importante como essa, era para você ter chamada na Globo ao vivo, informando o resultado, era para você ter o esporte espetacular feito aí para ela. Então, para você ver como nem ela, sendo uma lutadora tão grande como ela tem o reconhecimento que ela merece aqui no Brasil. Então, essa é uma coisa que, sim, que eu acho muito triste. E para o futuro da categoria, não sei dizer para vocês, assim, porque acho que está muito indefinido, porque é uma categoria assim, que não tem grandes desafios a mais para ela. Talvez fazer a trilogia com a Valentina, mas poxa, a segunda luta foi tão chata, sabe? Então, pode ser que sim, pode ser que não. É capaz deles procurarem essa oportunidade de fazer essa trilogia, porque a única luta inédita, assim, que você vê um grande equilíbrio, assim, talvez seja Amanda Nunes contra a Kayla Harrison, que está e que renovou com a PFL. Então, nem tão cedo assim essa luta pode acontecer, porque a PFL é um torneio, né, que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Enquanto não terminar esse torneio, ela muito provavelmente renova por temporada, né, no caso. Então, ela seria um adversário que seria equilibrado. Se seria suficiente para vencer, nós não sabemos, né? Mas que com certeza seria um confronto muito equilibrado e seria pelo background, né, que a Kayla Harrison tem no judô. Então, com certeza seria um desafio novo ali, interessante para Amanda, que está hoje vivendo a melhor fase da sua vida e também a melhor fase da sua carreira. Isto posto, não temos mais nada para falar aqui a respeito desse UFC maravilhoso que aconteceu ontem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou tentando aí melhorar e tentar criar uma linha de raciocínio mais coesa. É uma coisa que eu estou aprendendo conforme eu estou fazendo, então às vezes eu dou uma viajada assim, mas me cobre se caso eu falar alguma abobrinha muito grave aí, tá bom, pessoal? Agradeço a todos pela visualização desse vídeo. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição para conversar aqui pelo YouTube, tá bom, meus amigos? Uma ótima semana a todos e até a próxima. Tchau!